vez aqui estamos para louvar o nome do Senhor, para exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle com o nosso louvor, com a nossa adoração. Então vamos engrandecê-lo dizendo que Ele é lindo, que o nome dEle é lindo, é grandioso, é maravilhoso. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos nesse dia saudar a amada igreja no nome precioso de Jesus. Nós queremos nesse momento convidá-los à adoração, convidá-los a adorar ao Senhor junto conosco. Mesmo cada um em nossos lares, mesmo cada um distanciados fisicamente, mas juntos num só Espírito, nós convidamos você a adorar ao Senhor junto conosco. Gostaria de ler apenas 2 versículos da palavra do Senhor, que está lá no Salmo 121. Salmo 121, Salmo 121, versículo 1 e versículo 2.
Diz a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que nosso socorro não está em coisas, não está em pessoas, não está em situações. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele que cuida das nossas vidas. Ele que cuida de cada uma das nossas dificuldades, das nossas aflições. Por isso, nessa noite, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos colocar as nossas vidas na mão dEle, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação. Nós vamos orar nesse momento. Ore conosco para que Deus possa ter o controle sobre nossas vidas e, mais do que isso, que nós possamos entregar a Ele um culto de adoração, um culto de louvor, um culto em que Ele possa ser engrandecido e que nós possamos ser ministrados através do louvor e através da palavra do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós queremos, como igreja do Senhor, juntos adorar o Teu nome, Pai. Nós queremos, Pai, nesse momento, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. E queremos declarar, Senhor Deus, que Tu és o Senhor que cuida das nossas vidas, Pai. Alguns têm passado por momentos difíceis em nossa comunidade. Alguns têm passado por momentos de lutas, de tribulações, de dificuldades. Mas nós somos um povo que confiamos no Senhor, que fez os céus, no Senhor que fez a terra, no Senhor que fez tudo. Por isso, Senhor Deus, a nossa dependência é em Ti, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, nesse momento especial, Senhor Deus, louvar e adorar o nome do Senhor, Pai. E como igreja do Senhor, nós possamos, mesmo longe, mesmo distantes uns dos outros, adorá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo, Senhor Deus. Obrigado por esse momento precioso que nós vamos ainda ter na Tua presença, Pai. Ministra nossos corações através do louvor, através da ministração da Tua palavra, através da leitura da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa ser glorificado, possa ser engrandecido no nosso meio. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças
A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Chegou o momento de adorarmos ao Senhor também com nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar você para juntos orarmos ao nosso Deus e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós nesse momento tão difícil que o nosso estado passa, o nosso país e também o mundo. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, estamos aqui reunidos para Te engrandecer, para louvar o Teu nome, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso provedor. Em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu infinito amor para conosco, que mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Obrigado por cada irmão, Senhor, que tem tido condições de investir na obra do Reino. Louvado seja o Teu santo nome pela vida de cada um deles. Também queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que nesse momento onde a economia está passando por grande dificuldade, muitas pessoas estão tendo as suas finanças comprometidas, pessoas estão perdendo seus empregos, que são seu sustento, empresas quebrando. Tem misericórdia, Senhor, ajuda o nosso povo neste momento. Tem misericórdia, Senhor Deus, desses pais de família, dessas mães de família, que estão perdendo seu sustento, Senhor Deus. Tem misericórdia. E usa, Senhor, continua usando a Tua igreja para diminuir este sofrimento, para suprir necessidade de muitos irmãos e de muitos que não têm nem o que comer. Ajuda, Senhor Deus, nos dá sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos dá coragem para investir no Teu reino. Nos dá ousadia para pregar o Teu Evangelho em toda e qualquer situação, Senhor Deus. Obrigado, Pai bendito, por toda a oferta, por todo o dízimo que a nossa igreja possa estar recolhendo. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meu
A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder entrar na sua casa através desse vídeo, através desse culto, através da internet. Obrigado pelo privilégio que você nos dá, de nos acompanhar, de cultuar conosco, de celebrar conosco ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos num ambiente diferente do que tínhamos costumeiramente feito ou fazendo, ou vimos fazendo. Estamos hoje no ambiente da nossa casa também, cada um da sua casa. E nesse ambiente eu quero convidar você a entrar em um texto que também tem a ver com casa, também tem a ver com esse ambiente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15 em diante. Olha esse texto como é interessante. Lucas, capítulo 14, verso 15. Diz assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar suas desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Temos aqui um ambiente onde Jesus encontra-se dentro de uma casa, dentro de um lar. Pelo menos o contexto começa dessa forma, que eles estavam à mesa com Jesus. Os discípulos estavam à mesa com Jesus e eles dizem, um deles expressa: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então, Cristo começa a contar essa parábola. Eles estavam no ambiente de uma casa, no ambiente de uma cozinha, em volta à mesa, estavam comendo. Provavelmente uma ceia, um banquete preparado por alguém para homenagear a Jesus, ou porque gostava de Cristo, admirava Jesus de alguma forma, ou era seguidor de Cristo, mas eles estão nesse ambiente. E esse ambiente ele me chama a atenção de alguma forma. Eu gosto do ambiente de casa, eu gosto do ambiente de lar, eu gosto do ambiente de estar em volta à mesa, porque ela simboliza muitas coisas, principalmente a provisão que vem do alto, o cuidado de Deus para conosco, o fortalecimento, a unidade que temos uns com os outros, e todos somos iguais em volta da mesa, porque estamos suprindo uma necessidade física de se alimentar, de se fortalecer de alguma forma. Sem aqui entrar em detrimento de comida A, comida B, mas em volta da mesa há esse sentimento de ser nutrido de alguma forma. Hoje, estamos também num ambiente em volta da mesa espiritual, digamos assim, para nós sermos alimentados. Daqui a pouco, também estaremos em volta à mesa do Senhor para celebrarmos a ceia também do Senhor. Né? Hoje é dia de ceia. Nós estamos com o coração voltado também para isso, nesse momento. E esse texto ele traz algumas coisas bem interessantes para que nós possamos refletir, algumas lições que eu considero. Primeira coisa que eu queria abordar é a ideia de um convite. Um convite. O convite, quando ele é feito, ele mexe com a pessoa que foi convidada, de alguma forma. Há 3 aspectos interessantes na questão do convite aqui e também do convite no modo geral. Em primeiro lugar, é que um convite, ele traz de alguma forma honras para aquela pessoa que recebe um convite. Alguém, quando recebe um convite, diz: Puxa, eu fui honrado com o convite. Ou agradece: Obrigado, eu me senti honrado pelo seu convite. Obrigado pela honra de ser convidado por você. Então expressa que nós somos de alguma forma honrados. Esse sentimento invade o coração de alguém que foi convidado. Convite, seja ele para celebrar,
para festejar um aniversário, um casamento, um momento especial de agradecimento, mas os convites eles trazem esse aspecto de sermos honrados, expressam gentilezas especiais para com a pessoa que foi convidado de alguma forma, e também expressa principalmente esse sentimento de estar ao lado, de criar uma intimidade, de se aprofundar em um relacionamento com alguém. Quando alguém é convidado, é porque a pessoa está dizendo para aquela pessoa que recebeu o convite: eu quero me aproximar mais de você, eu quero ter uma intimidade maior com você, né? Eu quero conhecer você melhor e quero que você me conheça também melhor. Esse é o que está embutido na ideia de um convite, né? Convite, eles demonstram que nós somos especiais de alguma forma. Eles aumentam ou criam relacionamento ainda maior. Essa é uma realidade. E que nós fomos dignos de consideração por sermos convidados. Esse sentimento ele invade nosso coração. Eu gosto de ser convidado. Eu gosto quando alguém diz: vamos lá em casa, vamos compartilhar um jantar, um lanche, uma conversa. Eu gosto porque, de alguma forma, traz esses sentimentos para comigo. Não somente você também. Todos nós gostamos de ser convidados, porque gera tudo isso em nosso coração. Honra, consideração, sermos alguém especial, alguém lembrado, né? Alguém que quer ter uma relação mais íntima conosco, e por aí vai. E desde pequeno, nós aprendemos a grandeza ou alcance de um convite, seja quando ele é feito ou quando ele não é feito. Ou seja, os benefícios de um convite feito e os malefícios de um convite não feito. Desde criança aprendemos isso. Eu falei agora sobre a honra que um convite traz. Mas também quando alguém não é convidado, os sentimentos que geram são sensações ruins, sensações péssimas que se criam na alma, de alguma forma. Então demonstra que aquela pessoa que não nos convidou, ela não tem interesse em criar intimidade conosco. E às vezes nós passamos por uma situação que vemos que pessoas foram convidadas próximas a nós e nós ficamos de fora de um convite. Ou seja, há um sentimento de desprezo. Eu fui desprezado de alguma forma, entre aspas, mas há esse sentimento, né? Hoje em dia é muito complicado para os casais quando vão realizar seus casamentos, porque eles têm um limite certinho de pessoas para convidar e fica aqui, puxa ali, coloca um, tira outro, para ver quem vai ser convidado. E às vezes já gera esse sentimento em alguns que não foram convidados de alguma forma. É natural, mas hoje também é natural a questão de limites. A gente sabe disso também. Mas esse sentimento é natural do ser humano. Ele vem. Nos sentimos de alguma forma esquecidos. Um sentimento talvez de frustração, de decepção, de desconsideração, em alguns casos mais elevados, até de solidão. Eu fiquei de fora. Quando eu era menino, a turma na rua gostava de jogar bola. Nossa rua era de barro mesmo, chão mesmo, areia mesmo. E os meninos gostavam de fazer lá as suas traves e jogar. E eu nunca fui muito bom de bola, irmãos. De futebol sempre fui meio ruim. E consequentemente, quando dizia assim, 2 eram escolhidos, né? Então fulano tal escolhe outro, cada um escolhendo uma pessoa, e geralmente os melhores sempre saem primeiro. São os primeiros a serem escolhidos. Porque todo mundo quer o melhor no seu time. Eu sempre era o último. Ninguém me escolhia. Eu era o último. E por ser o último, consequentemente, eu ia para onde? Para o gol. E levava cada bolada. E um dia eu recebi uma bolada no rosto, que a bola parece que secou, ela estava meio seca, ela bateu e caiu. E quando caiu, eu lembro que sangrou um pouco o meu nariz. Naquele dia eu disse que não ia jogar mais futebol, fiquei chateado. Mas na verdade a minha, talvez, ira, ela já vinha há muito tempo sendo alimentada, porque eu sempre era o último. Ou não era escolhido, era o esquecido. E o por último que ficava, eu era a pessoa que consequentemente era jogada no, entre aspas, pior lugar. Hoje meu filho, de 18 anos, ele é goleiro. E ele não vê o gol como último lugar. Eu via, porque eu era esquecido. Ele já faz questão de ser goleiro. E ele agarra bem, viu? Né?
ele faz questão de ser goleiro e estuda para isso, ele vai, ele quer treinar, e sempre todo mundo joga e ele fica no gol, porque ele faz questão de ficar no gol. Hoje a opção dele é essa, mas na minha época, no meu momento, na minha infância, isso marcou de alguma forma. 2 aspectos: a honra que um convite traz para quem foi convidado e o desprezo que entra no coração daquela pessoa que não foi convidada. Mas há um terceiro aspecto, o aspecto do convite também. Quando um convite é feito trazendo honra, querendo honrar uma pessoa, mas a pessoa que recebeu o convite, ela rejeita o convite. É o terceiro aspecto. Primeiro, um convite que traz honra. Segundo, quando o convite é feito, a pessoa não é... Convite quando é feito e a pessoa sente-se honrada. Segundo, quando o convite não é feito e a pessoa sente-se desprezada. E em terceiro lugar, quando o convite é feito buscando honrar a pessoa e essa pessoa de alguma forma despreza esse convite. É o aspecto aqui do texto que nós temos agora, de um homem que prepara um banquete, prepara uma festa, e o texto diz que está tudo preparado. Eu imagino que aquele homem mandou os seus servos organizar a melhor mesa. Imagina os detalhes dos talheres, dos pratos, os copos, as taças postas na mesa, os guardanapos, as flores enfeitando. Imagina um ambiente criado, promovendo a melhor unidade possível, o melhor aconchego possível, tudo preparado para receber os seus convidados. Lembrem-se que ele mandou convidar as pessoas que ele honrava. Essas pessoas eram convidados de honra. Mas essas pessoas, elas começaram a dar desculpas. Convidou a muitos. E diz o texto que todos eles, um por um, foram dando as suas desculpas. Ele enumera 3 desculpas. Mas eu imagino que por ser muitos, muito mais desculpas vieram. Cada um dando a sua desculpa. Ou seja, ele preparou tudo, mas as pessoas desprezaram de alguma forma. Convidados honrados que ele já conhecia e queria uma aproximação maior. No decorrer da história humana, da história bíblica, nós vemos Deus o tempo todo convidando o homem a um relacionamento mais íntimo com ele. Deus sempre buscou o homem e convidou o homem a um relacionamento de uma vida mais excelente. Se você olhar comigo o livro lá de Isaías, lá nos profetas, Isaías capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Em algumas versões diz arrazoemos, ou seja, vamos discutir essa questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. É Deus convidando o homem ao arrependimento. Deus convidando o homem a se converter dos seus maus caminhos e abandonar os seus pecados e deixar-se purificar pela ação divina no coração desse homem. Então Deus sempre foi atrás do homem buscando o relacionamento íntimo e trazer o homem de volta para a intimidade com ele. Isaías ainda, capítulo 55 agora, versículo 2 e 3, depois o 6 e o 7, também demonstra a atitude de Deus também em busca do homem. Versículo 2 do capítulo 55 de Isaías diz: porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom. E vocês vão saborear comidas deliciosas. E no versículo 1 diz: venham às águas, vocês que não têm dinheiro. Venham e comprem, comam sim. Venham e comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Venham. É Deus convidando. Versículo 3 diz: dei ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês. Verso 6 diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser achado, invoque-o enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele.
e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Mais uma vez, Deus convidando o homem ao arrependimento, Deus convidando o homem a vir beber da água sem pagar, sem ter necessidade de ter dinheiro em mãos, e um convite para ter uma relação mais íntima e principalmente fazer ou afirmar uma aliança com esse Deus. Esse é o nosso Deus, sempre convidando o homem, sempre convidando o ser humano a um relacionamento mais íntimo com Ele em todos os sentidos. Mas o homem tem uma tendência muitas vezes de desprezar a honra do convite, de jogar para fora, de não aceitar o convite de Deus. Muitas vezes Deus é o Deus que convida o ser humano. Deus abre as portas como alguém que abre a porta e vê talvez um peregrino andando na rua. Ele abre as portas, escancara as portas e chama, grita: ei, venham, 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 aqui tem um banquete para vocês, tudo preparado. Ele faz isso conosco. Eu aceitei Jesus, aceitei o convite de Cristo, amém. Mas há convites de Deus sendo feitos constantemente para cada um de nós, para nos rendermos, para nos experimentarmos uma relação mais profunda com Ele. E Deus continua chamando, convidando, com a mesa farta, dizendo: há uma mesa farta para vocês, há uma vida abundante para vocês, há uma vida repleta para vocês, há uma vida cheia para vocês. Venham usufruir do que eu tenho preparado para vocês. Nós conhecemos versículos bíblicos, muitas vezes de cor, mas às vezes não os praticamos, não os colocamos em nosso íntimo, para que esses convites divinos, através da palavra de Deus, tornem-se reais para nós, e tão reais que nos modifiquem por dentro. Os convites de Deus, entre eles, é um convite para entrarmos no reino dele, para pertencermos ao reino dele. O reino da Trindade, o reino de Deus, o reino do próprio Cristo, o reino do Espírito Santo, da Trindade Santa. Um reino onde as lágrimas serão enxugadas. Aleluia por isso. Um reino das lágrimas serão enxugadas, uma após uma. Um reino onde nossas tristezas, nossas angústias, aflições serão compreendidas. Um reino onde as dores da nossa alma mais profunda, mais íntima, serão aliviadas. Um reino onde nossos erros serão consertados. É um convite que nos é feito. Um reino onde os pecados serão perdoados. Um reino onde há recomeços. Onde amar vai além das palavras meramente ditas ou pronunciadas. Um reino onde a graça flui, verdadeiramente flui em nosso íntimo. E do nosso íntimo para fora. Jorra uma fonte de água para a vida eterna. Esse é o reino que Deus nos convida a viver, a experimentar, a pertencer a esse reino. Um reino que é diferente do que a terra estabelece, do que os governos estabelecem, do que o mundo estabelece. Um reino totalmente diferente da perspectiva humana. Um reino eterno, um reino espiritual, um reino que provoca mudanças preciosas no nosso coração, no nosso mais íntimo ser. É um convite para entrar nesse reino. Mas quem pode entrar nesse reino? Quem está apto a entrar nesse reino? Primeiro, quem entender o convite que é feito. Quem tiver uma compreensão desse convite. Compreender que o Cristo, que Deus em Cristo continua nos convidando. Quem compreendeu o convite, quem aceitar esse convite. O convite é feito, a honra é feita, mas temos que aceitar o convite de entrar no reino. E entrando nesse reino, há outros convites sendo feitos constantemente para uma intimidade maior, para entregar os nossos fardos, para descansar nele.
para buscarmos a Ele, para compreendermos a grandeza do reino, para adorá-lo, para nos prostrarmos. Tantos convites são feitos a partir do primeiro convite, um convite após outro. Então temos que entender o convite, aceitar o convite, pois o convite ele é universal. É para todo ser humano, mas mesmo universal, o convite também ele é pessoal. É para todos, porém é para cada pessoa individualmente. Porque esse Deus que nos criou, nos conhece de forma íntima, em nossas peculiaridades, em nossas singularidades, em nosso mais íntimo ser. Todos nós somos únicos diante de Deus. E Deus conhece cada um de nós. Por isso o convite ele é feito de forma também pessoal. Universal, porém pessoal. Um convite para Marinildo é diferente de um convite que é feito para outra pessoa. Deus faz assim conosco. E esse convite, ele é feito para criar relacionamento, para criar intimidade. Porém, alguns ignoram o convite. Outros se desculpam por estar atarefados ou tantas coisas que vêm. Desde aquele que, de repente, rejeita um convite de entrar numa intimidade maior com Deus, de conhecê-lo, de aceitá-lo como Senhor, e aqueles que aceitam muitas vezes de criar um laço mais profundo com Ele, de intimidade mais íntima. Foi redundante, né? Intimidade mais íntima. Mas é assim mesmo, eu quero ser redundante mesmo. Para que nós possamos compreender que é uma intimidade profunda, onde saiamos do superficial e possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós, mais profundo no seu interior. Quem já convidou alguém e já foi ignorado, entende ou deve pelo menos saber, ou ter uma noção do que Cristo estava falando naquele momento. E talvez o sentimento que estivesse dominando o seu coração. Quem já convidou alguém e recebeu um não do seu convite, imagina um pouco do que Cristo sentiu naquele momento ao relatar aquela parábola. Eu já convidei pessoas e pessoas já rejeitaram meus convites. Eu lembro que eu preparei aqui um dia um jantar. Um vizinho nosso, a gente convidou tal. E queríamos um relacionamento mais íntimo com ele, com a namorada, para a gente poder conhecer, chegar junto. Preparamos tudo, mas ele não veio, não deu nem bola e nem sequer justificou. Ficamos com a comida pronta, esperando, e não veio. Aconteceu. Depois ele se desculpou, tal, a gente tem uma boa relação hoje, mas eu lembro aquele sentimento de frustração que me invadiu naquele dia. Não foi legal. Então, quem já passou por isso vai entender muito bem o que Cristo está falando aqui. Há tristeza quando alguém não dá a devida importância a um convite. Não dá a devida importância. O Pai, digamos de alguma forma, pegando aqui um sentimento humano e levando para Deus como se para nos ajudarmos a uma compreensão maior, o Pai se entristece quando lhe damos respostas vagas ao seu convite específico, para que nos acheguemos a Ele. Talvez algumas pessoas, quando se esquivam de um convite para conhecer a Deus mais de perto, ou de aceitá-lo como Senhor e Salvador, talvez dê algumas desculpas, como minha família sempre foi religiosa, eu faço boas obras, já basta, tenho muitos afazeres, o que meus amigos vão dizer de mim? E cada um vai dando suas desculpas. E talvez esses sentimentos ou essas respostas, elas vão demonstrar um descomprometimento com Deus. E Deus nos chama para nos comprometermos com Ele. E por vezes também, já convertidos, já caminhando na igreja, podemos também dar desculpas e muitas vezes não nos envolvermos naquilo que é projeto do Pai para nosso coração, para nossa alma, de alguma forma. Jeremias 7,13, olha o que diz Jeremias, não precisa abrir agora, eu vou só ler para vocês. Jeremias 7,13 diz: Eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos, e não me respondestes. É Deus falando através do profeta Jeremias. Olha, eu comecei de madrugada chamando vocês, e vocês não me ouviram. Chamei vocês, nem sequer me responderam. Deus é o Deus que convida, que chama a intimidade.
a proximidade, a relacionamento, a comprometimento, a passos mais profundos com Ele. Mas às vezes nós parece que estamos sempre buscando desculpas de alguma forma. É triste sermos rejeitados ou quando não somos levados a sério em nosso convite. Os que rejeitam não participarão da ceia. É o texto aqui que diz, quando fala sobre isso. Olha, eles rejeitaram, então não participarão da ceia de alguma forma. Não sei a dimensão dessa palavra no reino espiritual por completo, porque eu não fui para a glória ainda. Quando eu for, não vou voltar para dizer a ninguém, porque a palavra diz que não volta para comentar nada com ninguém sobre isso. Eu não sei a dimensão dessa palavra, mas ela causa temor na minha alma. Não de um medo para fazer alguma coisa por medo, mas um temor de reverência, de reconhecimento de quem é Deus para mim. E que esse texto ele nos diz que é um banquete também preparado na glória para cada um de nós. E os convites são feitos. E precisamos entender que ouvir o convite, dar atenção aos convites divinos, acatar os convites divinos em nossa alma, nos ajudarão também numa participação eterna nesse banquete que Deus preparou para cada um de nós. Olha o que diz em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Esse é um texto que algumas pessoas eles terminam usando de forma evangelística, mas é um texto que não é evangelístico. Esse é um texto destinado às igrejas, tanto é que ele está falando para uma igreja específica, nesse momento, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse. Então eu diria que é um texto, e os teólogos afirmam isso, é um texto direcionado para os crentes, para os salvos em Jesus Cristo. Não é um texto evangelístico. Alguns podem, de repente, fazer um paralelo a esse texto e usar, mas ele especificamente não é evangelístico. É um texto destinado para a igreja de Jesus Cristo, salva, lavada, remida, que já aceitou Jesus como Salvador. E o convite é: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha lá, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um texto para a igreja. Parece que está falando aqui, de alguma forma, houve um momento em que a igreja de Laodiceia, ela fechou as portas para o próprio Cristo. É forte isso, né? Jesus nos dê graça. Mas parece que Cristo está à porta da igreja de Laodiceia, batendo, ou tocando a campainha o tempo todo, ou batendo palmas, pedindo para entrar no relacionamento, talvez falando, porque fala: se ouvir a minha voz, então talvez o próprio Cristo está como fosse gritando, falando: ei, alguém em casa, abra as portas, eu quero entrar. Mas diz que se alguém abrir, se essa pessoa abrir, ele vai entrar e vai ceiar com essa pessoa, e a pessoa com ele. Mas se não ouvir, se não der atenção, se não abrir, a ceia não ocorrerá. Isso é para a igreja. Isso me traz um sentimento de: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, eu falo para mim também. Eu falo para o meu coração, para a minha alma. Eu também recebo os convites divinos diariamente. E às vezes eu termino por dar desculpas em alguns momentos. Eu sou humano também. Eu peço muita graça para poder ter esse entendimento e para que Ele me ajude nesse processo a, o mais profundamente possível, dizer um sim para Ele. E não me esquivar. Para que Ele possa entrar na minha alma, cada dia, cada instante, e nós possamos ceiar juntos, mantendo a intimidade juntos, e para que a glória reservada para mim também haja essa abundância da ceia do Senhor. A começar em mim, Senhor. Eu sempre faço questão de falar isso. A começar em mim, quebranta corações, Pai. É para mim também. Mas o convite é feito para a igreja, para nós como igreja. Eu, você, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Logo, rejeitar o convite é uma decisão do homem.
e que perdura por toda a eternidade. Não tem para onde ir. É interessante que diante da soberania divina, Deus escolhe algumas coisas para nós. Escolhe o clima, né? Ele controla o clima. Ele escolhe nosso físico, nosso nariz, né? Se o rosto é mais arredondado, se tem assim uma bochecha mais elevada ou não, os cabelos ficarem brancos ou de repente cair os cabelos. Deus vai trabalhando isso em nossa vida. São escolhas divinas também para nós, os nossos pais, as provações que nós passamos. Deus escolhe para nós. Mas a decisão mais preciosa, Ele deixou em nossas mãos. A decisão crucial, ela é nossa. E aceitá-lo como Salvador, e de uma vez aceitando como Salvador, de se aproximar do trono dele, e de ter intimidade maior com ele, e de participar da ceia com ele constantemente. Ou seja, estar à ceia quer dizer estar em comunhão com ele. Comum com ele. Em comunhão com ele. Em sintonia com ele. Ideais semelhantes a ele. Ideias semelhantes a ele. Projetos semelhantes a ele. Tudo que envolve Deus é transmitido para o nosso coração também. Nós começamos a refletir essa intimidade com ele o tempo todo e constantemente. Olha o que Hebreus, capítulo 4, 16 diz. Hebreus 4, 16 diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É uma palavra do autor de Hebreus: acheguemo-nos. Mas por que acheguemos-nos? Porque o convite nos é feito. Venham, se acheguem. Se acheguem junto ao trono com confiança. Se acheguem junto ao trono para receber misericórdia. Aquele que necessita de misericórdia. Se acheguem para receber graça, achar graça. Graça de graça. E para acharem socorro para a ocasião oportuna. Então o convite nos é feito para se aproximar, para nos achegarmos a esse trono. Para mim e para você, que somos cristãos, que somos de Deus. O convite é feito constantemente. Qualquer aflição, qualquer luta, meu irmão, minha irmã, se achegue a Deus. Se aproxime de Deus. Em nome de Jesus. O convite é feito para mim e para você também. Tem dias que eu passo por lutas. Tem dias que eu passo por aflições. Tem dias que eu tenho que falar comigo mesmo, que eu preciso buscar a Deus, orar a Deus, entregar a Deus algumas questões. A minha alma também passa por alguns conflitos, por algumas lutas. Falei domingo passado sobre o trânsito em nossas almas, em nosso interior. Trânsito de sentimentos que às vezes causa congestionamento. Durante a semana eu passei por momentos também assim, onde eu vi algumas coisas se congestionando dentro de mim. Eu preguei, falei e passei por algo semelhante também, porque sou humano, como qualquer um também é. Está me entendendo isso? Somos humanos. Então, constantemente eu preciso também dessa postura de me aproximar diante dele. O convite me é feito. Quando eu rejeito esse convite, eu fico na minha, eu fico nos meus sentimentos, fico nos meus questionamentos, talvez nas minhas reclamações, talvez nas minhas angústias, alimentando-as desnecessariamente. Talvez até blasfemando, ou coisa parecida, murmurando, ou qualquer outra coisa que seja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o convite é feito para nós. Salmo 66, versículo 5. Salmo 66, versículo 5. O texto diz que Deus está nos chamando para vermos os tremendos feitos, as tremendas obras que Ele realizou. Venham e vejam os tremendos feitos que eu tenho realizado no meio de vós. Salmo 66, versículo 5. É Deus nos convidando para ver os feitos do Senhor em nossas vidas. Às vezes nós fechamos os olhos, rejeitamos o convite de Deus para vermos o que Ele tem feito e só focamos nas coisas que não aconteceram ainda. De repente, o emprego nos saiu, mas não visualizamos que Deus tem suprido de outra forma o nosso alimento.
Às vezes uma enfermidade veio, nós reclamamos da enfermidade, mas não vemos que Deus está cuidando de nós de outra maneira, de outra forma. Inclusive com pessoas ao nosso lado, apoiando, orando. Ou seja, veja o que Deus tem feito, o convite é feito, venha e vejam o que eu tenho feito, as obras que eu tenho realizado. Mais à frente, no mesmo capítulo 66 de Salmo, versículo 16, agora já é o próprio salmista dizendo, venham e eu contarei o que Deus tem feito para a minha alma. No verso 5, é Deus convidando as pessoas ou os homens a verem seus grandes feitos. No verso 16, é o próprio salmista chamando as pessoas para que ele possa compartilhar o que Deus fez na sua alma. Convites. E com Deus não há falta de convites. Pelo contrário, com Deus há abundâncias de convites para mim e para você. O tempo todo. O tempo todo Deus convida. Mateus 10:21. Cristo fala para o jovem rico: vem e segue-me. Pega tuas riquezas, vende, distribui aos pobres, vem e segue-me. Eu sempre me indago por que foi que Cristo pediu para ele vender e depois dar aos pobres. Porque ele não distribuiu logo as riquezas, não distribuiu de repente, vamos colocar nossa linguagem mais moderna, pegou de repente um carro, deu para uma pessoa, ou outro carro para outra pessoa, ou de repente uma casa para outra pessoa, uma geladeira para outra pessoa, porque ele não distribuiu os bens. Mas Cristo pede para ele vender, estar com o dinheiro nas mãos, contar o valor daquele dinheiro e pegar esse dinheiro e distribuir. Quando nós estamos com o dinheiro nas mãos, é muito mais complicado de fazermos algo, distribuirmos, porque o dinheiro nos chama a atenção, o valor nos chama a atenção. Então, Cristo estava trabalhando exatamente no profundo daquele homem, daquele jovem. Porque o amor dele realmente era as coisas materiais. E ele rejeitou ao convite que lhe foi feito. Marcos capítulo 1, versículo 17. Diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É um convite feito agora para os discípulos, que tornam-se apóstolos. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. É o convite de Deus também para o ser humano, convidando para entendermos a missão que Deus tem para nós. Deus tem uma missão para nós. Nos tornarmos pescadores de homens. E nós podemos estar na igreja e de repente rejeitarmos esse convite. Vivemos nossa vida íntima somente para nós, em função de nós mesmos, não nos comprometermos com as coisas que vão alcançar pessoas, tocar em vidas. Estamos vivendo hoje uma situação muito complexa, onde pessoas estão indo para os hospitais, principalmente os profissionais de saúde, desde o médico, desde o enfermeiro, desde o anestesista, desde um técnico em enfermagem, desde as pessoas que trabalham na limpeza, estão, digamos, arriscando-se para ir para os hospitais, para socorrer vidas. Nossa igreja é um hospital. Igreja é um hospital. E nós somos convidados para alcançar vidas, para tocar em vidas de alguma forma. Para que através de nós pessoas sejam alcançadas e sejam salvas também. A missão nos é dada. O sentido da vida nos é dado. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mas à frente Cristo diz, eu sou o pão da vida. Venham e comam de mim. Mas o convite, venham e comam. O convite é feito para nós. Depende de nós rejeitarmos ou não, comermos ou não o pão. João 7,37 diz, se alguém tem sede, venha a mim, beba. Se alguém tem sede, venha a mim, beba. Você tem sede de quê, meu irmão? Há uma canção, um rock antigo que falava sobre isso. Eu era menino, jovem, quando esse rock foi lançado. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Fome ou sede de quê? Se é fome, o pão da vida é Cristo. Se é sede, a água da vida é Cristo. Venha, toma dessa água. Venha, coma desse pão. Se alimente, se fortaleça. Sacie sua sede das questões espirituais. Mas venha, você tem que vir. Tem que aceitar o convite. E experimentar o que Deus tem para nós. Porque senão vamos começar a beber em outras fontes. E outras fontes, elas saciam só por momentos. Você sabe o que eu estou falando. Saciam apenas por momentos.
depois a sede vem de novo. Mas a fonte que Deus dá, da água que Deus dá, é diferente. É diferente. Mas à frente ele falou: eu sou a luz do mundo. Se alguém andar em trevas, venham a mim. Por que andar em trevas? Por que andar sem ver, tateando, sem saber onde está pisando? Se o convite nos é feito, nos trazendo para a luz. E na luz andarmos vendo, enxergando tudo, tendo discernimento das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Esse é o momento que nós precisamos de discernimento, andarmos na luz, para compreendermos as questões espirituais, que também envolvem esse momento de crise que estamos passando como nação e como mundo. Venham andar na luz. Mais à frente eu quero terminar com esse texto. Diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ou seja, lance sobre ele as cargas, os fardos. Para conhecer a Deus é preciso aceitarmos o convite. Não achar apenas bonito o convite. Olha como é bonito esse texto. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Que palavra linda que Cristo fala. Ela é bonita mesmo. Ela é linda mesmo. Mas ela tem que ser praticada também. Vinde a mim. Venham. Todos estão cansados e sobrecarregados. O que está sobrecarregando sua vida? Qual o peso que você tem carregado? Qual a carga que você tem levado? Quais são os fardos que você tem levado? Venha e deposite tudo isso diante de Deus. Entregue a Ele. E você vai achar descanso para a sua alma, alívio para a sua alma, em nome de Jesus. O convite nos é feito. Cabe a nós aceitá-lo ou não. Não é apenas ouvir um convite. Não é apenas analisar o convite. Não é apenas identificar o convite ou achá-lo bonito, mas é aceitar o convite. Só não vem quem não quer. Só não usufrui do que Deus tem para nós quem não quer. Só não experimenta a profundidade, as profundezas do que Deus tem para nós, como conhecimento, como vida prática, como relacionamento com Ele, quem não quer. O convite nos é feito. Só não é perdoado quem não quer. Só não é livre dos pecados quem não quer. Está me entendendo? Só anda nas trevas quem quer continuar nas trevas. Só não envereda pelo reino de Deus quem não quer. Só não torna-se um pescador de homens quem não quiser. É para nós o convite. Cada um de nós. Ele é feito de forma íntima, profunda, para todos e pessoalmente para cada um de nós. Hoje eu quero expressar tudo isso, para que nós possamos não permitir que nenhum conformismo nos invada, mas sairmos, invadirmos as trevas com atitudes, com ações, em nome de Jesus Cristo. Somos a igreja, e como qualquer outra igreja nesse Brasil, estamos passando por dificuldades, não estamos nos reunindo pessoalmente, ou fisicamente, ou presencialmente. Meu irmão, essa é a hora de nos unirmos mais ainda, de compreendermos nossa missão, de levarmos esperança para as pessoas que não têm esperança, e não servirmos ou não compreendermos a missão de forma parcial, digamos assim, mas de forma integral, totalmente. Conhecer a Deus de uma profunda, honrar a Deus de uma profunda e responder pessoalmente ao seu chamado. Lançar sobre toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. É um convite também que Deus nos faz para lançar, e quando eu penso em lançar, eu penso em jogar mesmo, retirar de cima de mim aquilo que está machucando, está me causando ansiedade, torturando a minha alma, me fazendo paralisar. Eu lanço, eu jogo, eu retiro de mim e lanço sobre Deus. E Ele demonstra o cuidado para comigo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe minha vida também. Não é fácil o que eu estou falando aqui de ser vivido e praticado. Não é fácil.
Eu passo por lutas, dificuldades, às vezes quero rejeitar, às vezes quero me esconder, do mesmo jeito como qualquer pessoa. Mas o convite para você hoje, ouça o convite de Deus para você. Se você não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, aceite-o como Salvador. Se já aceitou, aceite a intimidade profunda com Ele, o relacionamento profundo com Ele, de vida, de compromisso, de relacionamento com Ele mais profundo, a cada dia, a cada instante, em nome de Jesus. Para que possamos ser tidos como aqueles que ouviram o convite e vieram, porque tudo já está preparado para cada um de nós. Um banquete totalmente arrumado para nós, com comidas deliciosas para usufruirmos, nos alimentarmos, nos fortalecermos, temos o gosto na boca, sabores e saberes, aromas e amor disponível para todos nós. Nós queremos terminar essa reflexão e partir para a ceia. A ceia agora é do Senhor, porque há um convite também feito para nós. Cristo convida os seus apóstolos, os seus discípulos mais íntimos, para ir a um lugar, nesse lugar, participar de uma ceia. Somos convidados também a repetirmos, a reproduzirmos essa ceia até que Ele venha. É um convite feito para nós também. Eu quero convidar você a fazer isso. Você está na sua casa agora, no seu espaço. Pega aí o suco da uva, o seu vinho e o seu pão para podermos compartilhar. Eu esqueci, eu não comprei o suco da uva, não tem problema. Pega um copo d'água. Faz isso. E você vai cear com água e com pão, como se fosse representação também do suco da uva ou do vinho também. Cristo transformou água em vinho, então não tem problema nenhum. Faça isso. Pega a água, pega aí o seu pão, mas não deixe de participar da ceia hoje conosco. Se você compreende o convite feito para você também, você tem essa dimensão, essa compreensão, eu quero convidar você a ceiar conosco nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ceiar, vamos orar juntos, vamos celebrar juntos a unidade de Deus para cada um de nós. O convite está feito. Aí cabe você ceiar ou não conosco, é a sua decisão também. Tá bom? Vamos juntos, em nome de Jesus. Por falar em convite, irmãos, quero convidar você a ceiar conosco nesse momento. Que privilégio nós temos de poder fazermos isso diante de Deus. Um convite que Cristo fez para os seus discípulos e que também Ele nos convidou a permanecer fazendo isso até que Ele volte para buscar a sua igreja. Nós queremos cultuar a Deus nesse momento também dessa forma. Você preparou o seu pão, preparou o seu vinho. Nós queremos agora fazer esse momento agora diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar pelo pão e orar pelo vinho também, abençoando em nome de Jesus Cristo. Quero fazer menção ao pão, porque da mesma forma que nós podemos partir o pão, o próprio Cristo também deixou ser partido por cada um de nós na cruz do Calvário, entregando sua vida, entregando o seu corpo, para que nós possamos compreender a dimensão do reino espiritual. Que Ele foi moído por cada um de nós, que Ele morreu por cada um de nós, que Ele sacrificou-se por cada um de nós, que Ele deixou ser partido, moído por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida nele, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Pai, por esse pão. Obrigado pelo pão que nós podemos hoje agora representar o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Cristo que realmente foi morto por cada um de nós. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós queremos agora abençoar esse pão, consagrar esse pão em tuas mãos, para que ele traga um significado para cada um de nós espiritual. Um significado do sacrifício de Cristo, do corpo de Cristo na cruz do Calvário por todos nós. Obrigado pelo privilégio de ceiarmos. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos, dividindo essa ceia, juntos com meus irmãos também, cada um na sua casa. Obrigado, Pai. Nos abençoa, nos conduz, em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Da mesma forma que nós queremos partir o pão, nós queremos pegar o suco da uva, nós queremos também derramá-lo, nesse momento, uma taça, simbolizando exatamente o
o derramar do sangue de Cristo por cada um de nós também na cruz do Calvário. Cristo morreu por todos nós, derramou o seu precioso sangue por todos nós. Nós podemos fazer isso celebrando a unidade que nós temos, no sangue que nos purifica, no sangue que nos limpa, no sangue que nos perdoa de todo o pecado. Amém? Quero convidar você a orar e consagrar o cálice em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo cálice, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado pelo privilégio que nós temos hoje de mais uma vez ceiar e celebrar e anunciar a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, até que Ele volte nos ares para buscar a sua igreja. Obrigado pelo sangue. Obrigado por o sangue que nos purifica, que nos limpa. Obrigado por esse sangue, Pai amado, que realmente testifica o sacrifício de Cristo. Assim como no Antigo Testamento o animal era morto, assim como no Antigo Testamento era morto para encobrir pecados, no Novo Testamento, na vida de Cristo, o próprio Cordeiro de Deus se entregou por nós, não só para encobrir, mas para retirar, para tirar, para arrancar o pecado do coração do homem e para purificar e limpá-lo por completo. Nos leva a compreender isso e a aceitar sempre os convites de Deus para cada um de nós, para a glória do Teu nome. Assim que nós oramos, consagrando esse cálice, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, nós já agradecemos a Deus, o partiu, já partimos o pão, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faça isto em memória de mim. Pegue o pão e coma em memória de Cristo, em nome de Jesus. O texto continua dizendo: do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice da nova aliança. Não mais aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas aliança agora feita em Cristo Jesus, o Filho de Deus. A nova aliança, dizendo: tome esse cálice e beba, e faça isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Tome o cálice, beba e seja agradecido em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nós reconhecemos o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Obrigado pelo corpo, obrigado pelo sangue, obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho. Obrigado pela unidade que nós temos em Jesus Cristo. E nos ajuda pelo Teu Espírito Santo a compreendermos sempre o que o Senhor tem de melhor para nós. Que os Teus convites cheguem aos nossos ouvidos, que nós possamos ouvir cada um deles, atentar para eles, obedecer cada um deles e glorificar o nome do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo sejam conosco, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana abençoada. Vamos ouvir agora o último cântico de louvor a Deus, celebrando a nossa unidade em Jesus Cristo e agradecendo por aquilo que Ele fez e que Ele é em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.